Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live dessa nossa jornada, né? Jornada Suas Forças e Suas Riquezas. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso contexto. Hoje eu vou falar com a Jaqueline e nós vamos falar sobre a força da sabedoria. E junto com a força da sabedoria, né, junto com a virtude da sabedoria, na verdade, nós vamos falar sobre as suas forças e entender um pouco melhor como utilizar desses recursos para que a gente tenha condições de poder crescer muito mais. Ainda mais uma fase como nós estamos vivendo, que sabedoria é um artigo de luxo praticamente, né? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Espero que vocês tenham um ótimo aprendizado aqui, que seja bem divertido para vocês, que aumente o repertório de vocês, né? Tanto como está aumentando o meu repertório, o repertório da Jaqueline. E nós não sabemos quantas jornadas, quantos episódios nós vamos fazer sobre essa questão das forças, mas esse já é o segundo. Então, se você gostou do primeiro, você vai gostar ainda mais desse segundo. Vai gostar muito, 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 muito mesmo. Porque foi feito com muito carinho. Eu vou agora chamar a Jaque para participar. Deixa eu ver aqui como que a gente faz essa... Como que eu chamo ela aqui? Achei. A Jaqueline para participar. Entrou! Ei, Jaque! Tudo bem, minha querida? Boa noite! Olá, Renata, boa noite! Que delícia a gente estar aqui de novo, né? Nesse horário, na sexta-feira, encerrando a nossa semana. Muito bom compartilhar aqui. Encerrar a semana com qualidade, né? Com coisas para pensar durante o final de semana, a fim de se aprimorar cada vez mais. Muito bom mesmo. Hoje a gente aí trazendo novidades, trazendo informações aí de virtudes que nós vamos conhecer, né? Pelas forças. E hoje promete, né, Renata? Hoje promete. Hoje, para quem é principalmente da área da Jaque, que é a área de negócios, é bom prestar bem atenção nisso, né? Porque às vezes a gente deixa de ganhar dinheiro porque faltam uns recursos, né? Então a gente quer passar um pouco disso para vocês hoje. Exatamente. Vamos lá então, Renata, pedindo para as pessoas mandarem aviãozinho. Estou vendo aqui o Rafael entrou, que bacana. A Isabel também entrou, a Simone Isabel! entrou. O pessoal Que está entrando, o bacana. pessoal está entrando. Simone linda, Dani, Boa Lucas, que noite, bacana. Lucas. Buenas, Sejam, buenas, buenas. sejam bem-vindos. E vamos lá mandar aviãozinho para todo mundo, para a gente ficar aí nessa virtude incrível que nós vamos falar hoje, que é a da sabedoria e do conhecimento. Pode mandar pau, já, que é contigo agora. Vamos lá, vamos lá. Então, dando sequência nessa questão das nossas virtudes, né? Então, o que seriam virtudes? Tem esse estudo magnífico que eu e Renata, a gente mergulha mesmo, é a nossa respiração tá aí, né? Na psicologia positiva, que traz esse estudo fantástico, que é um estudo de Martin Seligman, Peterson e vários outros pesquisadores, pessoas da área. E aí, nessa pesquisa que envolve vários povos, várias crenças, né? Muitas pessoas participando dessa pesquisa, e esse estudo mostra quais são esses caminhos para a gente trilhar em busca da nossa felicidade, do nosso bem-estar, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento. E é isso que nós vamos falar hoje. E aí a Giovana linda, dando boa noite para a gente. Tem uma galerinha entrando, menina. Estou vendo aqui. Uma galerinha legal entrando.
Gi, manda aviãozinho para todo mundo. Bel, Simone, Rafael, vamos lá, Lucas, todo mundo Vamos lá, mandando pessoal. aviãozinho. Agora é Vamos. hora de soltar o avião. E essa virtude da sabedoria e do conhecimento, né, que a Renata tá falando aqui, em relação principalmente, né, Renata, no trabalho, é uma virtude assim espetacular para você que é gestor, para você que tem equipes, para você que trabalha com equipes, para você que faz parte, né, de times, e você que Muito quer importante mesmo. enxergar outras formas de usar todo o seu potencial, de realmente ter resultados fantásticos, ter um resultado assim que o caminho é leve, certo? Então essa caminhada, esse caminho fica mais leve, esse caminho fica mais inteligente. E podemos aí mesmo traduzir que sabedoria e conhecimento é aquela área nobre, é a questão de usar a inteligência, porque sabedoria, né? Sabedoria é uma coisa assim que transcende, é uma virtude fantástica e também conhecimento, que tudo transforma, que quem somos nós sem conhecimentos. Não é verdade, Renata? Você sabe, já que quando eu estava estudando sobre sabedoria, eu estava lendo aquele nosso tratado lá de psicologia positiva, e eu vi que tinha um autor, que é o Paul Balter, que ele faz um enunciado muito legal. Aí eu prestei atenção que ele fazia parte do Instituto Max Planck. E assim, quem nunca ouviu falar do Max Planck, só para ter uma ideia do que se trata, é uma das pessoas que eu admiro muito, por quê? Porque o Max Planck ele era um físico clássico que tinha uma questão para resolver, não conseguia resolver através do que ele tinha de conhecimento da física clássica, e olha que ele tinha conhecimento pra caramba de física clássica, foi quando ele fez uma mudança de paradigma. Foi quando ele começou a estudar a questão do quantum, né? Que começou a chamar partícula de o Clark. E a partir disso, a partir desse estudo, que foi uma teoria dele, ele lançou isso para alguns físicos práticos, porque tem uma diferença entre os físicos teóricos e os físicos práticos. Ele lançou isso para os físicos práticos, eles conseguiram dar um número para essa constante de Planck. Esse número foi usado pelo Albert Einstein para fazer o seu trabalho sobre efeito fotoelétrico, que foi o que justamente deu para ele o prêmio Nobel. Né? A gente fala muito da teoria da relatividade, mas não foi a teoria da relatividade que trouxe o prêmio Nobel para o Einstein. Foi a questão do efeito fotoelétrico. E esse efeito fotoelétrico, ele só conseguiu comprovar da forma como ele fez, porque ele usou da constante de Planck. E Planck só conseguiu fazer isso porque ele fez uma quebra de paradigmas, percebendo que a energia não era algo... A energia calor, principalmente, estava estudando um efeito termoelétrico na época, não era algo constante, mas era algo mais fragmentado, que isso era totalmente inovador. E aí eu olhei os nossos livros e vi que esse autor, o Paul Balter, ele é justamente desse instituto. Eu falei, gente, que legal, eu não tinha me atentado a isso. Eu estudo bastante sobre as coisas do Max Planck, mas eu não tinha me atentado que ele estava fazendo uma referência a ele. Achei muito legal. E ele realmente é uma grande referência com relação à quebra de paradigmas e a tudo isso que essa virtude, né, que a sabedoria, ela engloba. Ela engloba muita coisa. É amplo. E assim, do mesmo jeito que é amplo, é muito simples também. Que eu acho que é a grande beleza, é a amplidão e a simplicidade caminhando juntas. E o resultado disso que é fantástico. Renata, olha quanta gente entrando, a minha filha Bruna, Boa um noite a todos. beijo. Boa noite a Rose, todos. Rosa, Carol, Tamires, sejam bem-vindos todos, Débora, a Rosa. Ai, muito bacana mesmo. Vamos colocar, e vamos enviar aviãozinho para todo mundo aí, para a gente ajudar as pessoas a se conhecerem cada vez mais, usar as suas forças, e descobrir, né, os seus talentos através do uso dessas forças que levam às virtudes. Renata, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, o que você faz, e tem um objetivo de a gente estar aqui falando sobre esse tema, né, porque influencia demais no resultado das pessoas que te procuram.
A minha área, Jaque, é a área da saúde. Eu trabalho assim, o meu grande nicho é a área da saúde, né? Tenho formação em fisioterapia, mas eu atuo mesmo com acupuntura, com quiropraxia, com terapia floral, com terapias vibracionais. Então, eu me chamo de terapeuta psicossomaticista. Por quê? Porque, basicamente, as questões psicossomáticas que vêm parar no meu consultório, e é onde eu tenho a minha especialização. Então, quando nós resolvemos, né, falar sobre essas virtudes, nós pensamos muito nisso. Como que isso afeta o corpo das pessoas no sentido que às vezes está tão mal elaborado na mente, está tão engruvinhado na mente, que acaba sentindo todas essas bases, né, esse retardo, tudo no corpo. Então, por exemplo, as gastrites, os ciáticos doloridos, as lombares. Hoje, atualmente, então, que tem o povo com dor lombar, e por N motivos que tem a ver muito com o que nós estamos passando agora, e que não vem uma forma muito clara de sair disso, é muito grande o consultório. Então, falar sobre essas virtudes, para mim, é muito importante, porque vai dar depois eu vou mandar isso para os meus clientes, inclusive, os que não estiverem aqui, depois eu vou mandar isso. Dá um embasamento muito legal para que não caiam justamente na somatização das suas dores mentais, que consigam, de alguma forma, elucidar o que está acontecendo, para que então consigam resolver da melhor forma possível, sem precisar passar pelo processo de dor. E você, Jaque, conta um pouquinho do seu. Fantástico. Aproveitando aqui, dá boa noite para o pessoal que está entrando, a Elissa. Ai, Bruninha entrou também. Olha só, o meu tinha parado de rodar. Agora que eu estou vendo que entrou mais uma galera. Nossa, entrou muita gente. Eba! Muito bom. Então, adoro quando as minhas lindas estão aqui, meus coaches maravilhosos, porque é o que você falou, né? Quem consegue participar ao vivo, melhor ainda, interage com a gente, pode fazer perguntas, pode aí interagir, que a gente ama. E a gente usa mesmo esses conhecimentos da live para enviar depois, enviar o link para as pessoas, porque ajuda demais no desenvolvimento. Então, trabalho com desenvolvimento humano já há muitos anos, né? A minha paixão, a psicologia positiva, e com foco no desenvolvimento pessoal e profissional. E essas virtudes que a gente vai falar hoje, elas assim, dão um impacto muito grande no nosso resultado, no desenvolvimento das nossas habilidades, para que sejam mais assertivas, para que a gente tenha mais resultados. Então, esse é o meu trabalho e tem tudo a ver mesmo, porque a gente começa por aí. Um dos principais pilares da psicologia positiva são as virtudes do ser humano, né? Todas as virtudes. E como que a gente consegue chegar nessas virtudes? É se desenvolvendo através dessas forças, que são as nossas riquezas. E aí, é hoje que nós vamos falar sobre essas riquezas da virtude, da sabedoria e conhecimento, certo? Que vale muito para o profissional e, como a gente sabe, também interfere na vida, na saúde física, mental, enfim. É um bálsamo, né? Realmente muito bom quando a gente tem consciência, e também vamos encontrar esses caminhos para a gente praticar, para a gente descobrir se essas forças, elas são latentes, elas são bem fortes em nós, se nós usamos elas, que nós vamos falar hoje, que são 5, né, forças que a gente vai falar hoje, ou não, se são forças... Oi? 5, galera! Tem força pra caramba aí. Se elas são bem fortes, se é o meu primeiro, é a minha principal força, é a minha força de caráter, ou se estão entre as 5, ou se não, de repente, há algumas que estão lá embaixo, que eu tenho essa força, todos têm, certo? Mas que pode ser que hoje eu não esteja usando. E se eu começar a usar, vai dar uma grande diferença no meu desenvolvimento, na minha performance, porque tudo é resultado, né? Toda a nossa vida, ela tem resultados. Quando a gente não faz nada, a gente já tem um resultado, né? Pelo não fazer nada. Exato? Renata, vamos lá para a primeira que nós escolhemos para conversar juntas? Bora lá, pessoal. Mente aberta, a primeira força
da sabedoria e do conhecimento é mente aberta. Vamos lá, né? Quero ver vocês aí Aliás, essa questão da interagindo mente com a aberta gente. tá fundamental, né, menina? Tá, assim, tá escancaradamente é muito importante, que hoje quem não tem mente aberta tá penando. Tá penando, tá ficando assim, em saia justa, digamos assim, né? E falando na questão da mente aberta, né? Como é maravilhoso a gente se relacionar com pessoas que têm mente aberta. Quem não gosta? Quem não gosta? Fala assim, nossa, essa pessoa é excelente, ela tem uma mente aberta. O que, que significa ter uma mente Ah, eu aberta? te falo quem não gosta, Jaque. Eu já te falo agora quem não gosta. Quem é mente fechada. Os semelhantes se atraem, Renata? Quem é mente fechada não gosta de quem é mente aberta, porque acha eles saidinhos demais. É verdade. E então, assim, é incrível como as pessoas de mente aberta, elas utilizam isso como uma força muito grande no seu dia a dia. E os seus resultados são, assim, excepcionais, né? Com essa prática da mente aberta. Quer que eu fale um pouquinho? Você começa daí? Bom, posso começar. Gente, a primeira, eu acho que uma das características mais importantes dessa força da mente aberta é a questão da manipulação. Uma pessoa de mente aberta, ela não é uma pessoa fácil de ser manipulada. Por quê? Porque ela está olhando ao redor dela e ela tem um senso crítico muito apurado. Ter mente aberta não é uma caixa onde tudo que é bugiganga vai sendo jogado lá dentro de qualquer jeito. Não é isso. É uma caixa que é extremamente organizada e que está aberta a novidades, sim, mas não pense que por estar aberta a novidades, está aberta a ser manipulado. Então não é qualquer coisa que entra e que fala e que muda o rumo, né? Que passa a ser uma verdade absoluta e aí aquela pessoa se deixa levar por aquilo. Isso é a mente fechada, porque a mente fechada é isso. A pessoa vai trocando de verdades até achar alguma que faça com que ela se sinta confortável. Ela não quer saber se aquilo é real ou não é real. E a gente está vendo muito isso acontecer hoje, né? É muito as pessoas que se deixam ser manipuladas e as pessoas que criticam. Não criticam no sentido de criticar, mas no sentido de ser crítico àquilo que eles estão recebendo. Então, esse é um dos pontos assim que eu vejo mais fortes da questão da mente aberta. É uma pessoa que ela não se deixa manipular, ela não deixa de ouvir, ela não julga necessariamente. Ah, isso é certo, isso é errado. Ela até ouve, mas ela tem um senso crítico dentro dela que faz com que ela dê uma peneirada naquela história. Se aquela história vale a pena seguir adiante ou se não vale a pena seguir adiante. Mas ela para ouvir a história, ela não descarta a história. Então, isso é uma das coisas muito interessantes de quem tem essa força da mente aberta em potência. Fantástico, Renata. E a nossa lindíssima Gi, ela fez uma pergunta aqui pra gente. Olha que legal. A mente aberta tem a ver com maturidade? Tem. Quanto mais maduro, não que a pessoa precisa ser mais velha, porque hoje nós temos pessoas mais jovens que são maduras, mas que tenha um escopo racional que consegue observar e abrir um senso crítico, né? Consegue criticar, pode ser criticada, inclusive, não se deixa abater por ser criticada também. Ela tem uma abertura para isso. Então, sim, tem a ver com maturidade, mas não tem a ver com idade. Bacana, tá respondido, Gi. E vamos lá, pessoal, pode perguntar, é muito legal a gente interagir aqui. Renata, o que eu acho assim, bem interessante em relação à mente aberta é que as pessoas que têm mente aberta, elas são objetivas, elas são práticas, elas possuem um senso crítico assim, muito rápido, isso é muito bacana. Então, agora você começa a pensar as pessoas que você vê que tem mente aberta, né? Começa a pensar, verifica que se você também tem mente aberta, que seria essa pessoa que ela usa a inteligência dela para perceber as coisas, para fazer uma análise, para poder decidir
mas não decidir por emoção, não decidir levado a crenças, a valores próprios. Ela consegue ser uma pessoa assim que vai pela razão. E ela descarta rapidamente essas questões emocionais, essas questões críticas, que não levam a um raciocínio lógico. Então é muito interessante a gente observar, porque a mente aberta, ela ouve tudo, ela analisa os lados e ela decide da forma que ela acha que é a mais assertiva. E o interessante é que quando a gente convive com pessoas assim de mente aberta, é muito bom, porque você consegue falar, nossa, que legal, que sacada que a pessoa teve, né? Também quero. Então abre, você ouve as pessoas, você entende as pessoas, que são mais objetivas e mais práticas. Tem um exemplo Tem uma perguntinha aqui legal, hein, Jaque? Vamos lá. Além da maturidade, a mente aberta é influenciada com a formação ou nível de instrução? Vou deixar você responder porque você foi da área de ensino. Tem a ver, sim, tem super a ver. Tem super a ver. Por isso que essa força da mente aberta, ela está dentro da virtude de conhecimento e sabedoria. Certo? Que nós vamos falar mais detalhadamente, mas é isso exatamente. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você percebe as suas experiências, você vai ficando uma pessoa mais sábia e você consegue ter um discernimento para entender o que é certo, o que é errado, né, dentro daquela situação e agir de uma maneira mais objetiva, considerando todas as contribuições. Então, veja bem, na questão de liderança, para os líderes, é uma força excepcional, sabe? Quando você sabe usar isso, você consegue observar, até na empresa, as estratégias, observar as opções que existem, pensar nas estratégias, ouvir as pessoas, as contribuições, para que você possa, então, fazer essa triagem, né? Porque, assim, mente aberta, você escuta tudo, você considera todo o cenário, você considera as contribuições, valoriza as pessoas e, objetivamente, você já está ali colocando, digamos assim, né, as coisas no trilho com todas essas contribuições das pessoas. Então, é uma força, assim, espetacular, que não se baseia, olha que interessante, não se baseia em opiniões, em crenças, se baseia em fatos, em dados. Então eu tenho um exemplo assim em casa fantástico, viu? De mente aberta, que é minha filha que está aqui na live, a Bruna. Ela tem assim essa força muito evidente, eu percebo muito. Então, ouvir, ponderar e ir pelo raciocínio, eu acho bacana. Então, a gente deve usar. Com certeza na liderança é excelente, com certeza no nosso dia a dia, no convívio familiar. Então, ouvir as partes e optar, né, por aquilo que seja mais correto, mais justo e a solução mais prática e objetiva. E em todas as relações também, né? Mesmo que a gente não trabalhe num cargo de gestão e de liderança, mas você contribui com as pessoas que decidem, você contribui com a sua equipe, quando você escuta mais, quando você consegue olhar as evidências, as pessoas vão dar muito valor para você, porque percebe que você tem coerência. Você falou por conta daqueles fatos, daqueles dados. Então, parabéns quem tem essa força lá em cima. E para quem não tem ou não tinha parado para pensar nisso, é hora, tá? Então já anota aí, mente aberta. E você está falando, está me vindo uma coisa interessante aqui, né? Uma pessoa de mente aberta, ela geralmente é uma pessoa mais empática. Geralmente, não quer dizer que seja relação. E você falou assim, treinar a mente aberta. Gente, treinar a mente aberta não quer dizer, dentro de casa principalmente, entrar em discussão. Porque por eu pensar de um jeito e o outro pensar de outro jeito, existe um fatorzinho aí chamado respeito, aí que a gente vai falar em outro momento, mas tem um fatorzinho respeito. Então, assim, existe uma empatia e uma aceitação das pessoas com relação ao que elas dizem. Então, quem é mais mente aberta, que ouve uma pessoa mais retrógrada falando,
ela não vai se colocar a julgar aquela pessoa, que no caso, entre aspas, está mais retrógrada, está com um ponto de vista um pouquinho atrasado, né? Está faltando alguns pontos para dar uma atualizada no programa, né? Está um pouquinho desatualizado. Não há esse julgamento. Então isso é uma coisa muito interessante, porque senão você vai para arrogância. Porque eu sei tudo, você não sabe nada, então eu falo, você cala a boca. Entende? Então a pessoa de mente aberta, ela justamente, ok, eu sei isso, eu gosto de entender outras coisas, você gosta disso e não está afim de mudar o que você quer mudar, e está tudo certo, cada um está no seu devido lugar. A gente só muda quando vem a necessidade de mudança. Algumas pessoas, elas já vêm com isso muito forte na mente aberta. Outras, elas precisaram aprender que, se não abrirem um pouco o seu campo de visão, elas vão ser engolidas, principalmente na área corporativa. É verdade, Renata, tem muita relação com isso que você está falando. E saber que a questão da mente aberta, normalmente são pessoas objetivas e práticas e observam muito, elas dão a sua opinião, né, com clareza, mas pautada em dados. Isso que é bacana. Pautada em dados. Então, assim, as pessoas podem até não optar por aquilo, mas mais cedo ou mais tarde elas vão entender que seria uma excelente opção aquela opinião da pessoa que tem mente aberta, porque ela tem raciocínio lógico. Ela acaba, assim, não tirando partido de ninguém, não indo para um lado ou para o outro, nem para o próprio dela. Ela age de acordo com as informações, de acordo com as evidências. Isso que é bacana, né? E a gente falou também na live passada, né, Renata, em relação à humildade também, a gente falou dessa força. E a pessoa que tem mente aberta, ela tem também latente isso, a questão da humildade. Sim. E aí a gente pode até pegar um gancho, depois a gente volta se quiser também, porque a live é nossa, a gente vai para onde a gente quiser. Uma pessoa de mente aberta, ela traz junta, é assim, gente, é combo, entendeu? É um combo de forças. Uma pessoa de mente aberta, geralmente ela traz uma outra força do lado, que é a força da curiosidade. Curiosidade não é você ficar metendo o nariz em qualquer lugar, mas é ter dentro de si, tá, uma vontade de saber além. Saber além do que você está fazendo. É um interesse intrínseco à curiosidade. Aquela coisa assim de... Uma pessoa de mente aberta, ela vai olhar assim, nossa, eu não sei sobre isso, deixa eu pesquisar sobre isso. É aí que ela forma a opinião dela. Porque ela teve curiosidade. Ela não é mente aberta e dá assim, tô com a mente aberta, aqui vem. Não. Ela vai atrás para saber, ela ouve a informação que vem de ela vai numa outra fonte, ela ouve de outro. Mas espera aí, por que essas pessoas estão falando tão diferente sobre isso? E aí passa pelo senso crítico dela. Tá, mas para mim, pelo que eu tô vendo, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, mas espera aí, não é nenhum nem outro, tem ainda mais uma coisa aqui acontecendo. Isso é a questão de trabalhar dentro do vórtice da sabedoria. Você vai agregando conhecimento. E nesse agregar conhecimento, principalmente pensando no desempenho profissional, que funciona bastante, a pessoa ela vai ganhando um desempenho profissional melhor. Por quê? Porque ela não está parada no tempo. Ela vê que as coisas estão... E olha, gente, o que tem acontecido de coisa ultimamente, mesmo a gente fechado dentro de casa, ou quase dentro de casa, ou trabalhando remoto e tudo mais, o que tem de acontecido de coisas novas, o que tem, assim, aparecido de novidades para a gente ver com relação a exercícios, por exemplo, fazer exercícios dentro de casa. Por quê? Porque quem não faz exercícios acaba tendo uma diminuição da sua saúde, fica doente, e a gente sabe, padrão hoje... Nosso sistema imunológico é o nosso melhor amigo. Então, precisa fazer algum tipo de atividade. Então, a pessoa é curiosa. Um exemplo de curiosidade, eu falo assim, poxa vida, eu preciso fazer exercício. Porque senão eu vou ficar... o sedentarismo pode me colocar muito próximo da doença. Porque o sedentarismo, ele gera uma condição para que a pessoa fique doente. Então, eu preciso fazer exercício. Tá, que exercício que eu vou fazer? Aí ela começa a procurar. Fulano está fazendo assim, ciclano está fazendo assim, beltrano, conversa com um amigo, o que vocês estão fazendo, o que está dando certo para vocês? Mas ela passa pelo senso crítico dela. Tá, mas no meu caso, o que vai funcionar
é de tal jeito. Mesma coisa, alimentação. Ah, quero perder peso. Legal, tá fora do peso, ou tá querendo fazer uma detox, coisa e tal. Por curiosidade, vai procurar o quê? O que é falado sobre isso. E vai ter o senso crítico, que é o que a mente aberta traz, para poder trazer isso para dentro e criar dentro de si as melhores condições para que isso aconteça. Ou seja, a criatividade, a curiosidade, ela é uma força que ela expande o nosso mundo. Só que tem que ter um cuidado. Curiosidade não é mariposear. Tem gente que gosta de mariposear. Fica muito tempo, qualquer força, gente, isso serve para todas, que for over, o próprio nome já fala, foi over, já não vai trazer mais potência, vai perder potência. A curiosidade é uma delas. Curiosidade, se você tem curiosidade de saber mais, ok, mas cuidado e tenha o senso crítico para ver se você não está mariposeando. Ah, agora é assim, agora é assado, agora é cozido, agora isso aqui é frito, como que é? Ah, ovo pode, ovo não pode, ou se não, começar a construir um pouco mais de confiança dentro de si. Então, isso aqui dá certo. Ah, mas fulano falou que não dá certo. Ah, agora eu vou tentar esse. Agora fulano falou que esse também não dá certo. Então, curiosidade tem como base, sim, a autoconfiança. Porque precisa desse critério de valor, né? Eu preciso desse critério bem estabelecido. Eu sou curiosa, mas eu não vou mariposear em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque isso leva tempo. E o tempo a gente sabe que ele vai e ele não volta. Espero que tenha sido errado. Então, deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Não, sobre isso não. Quer complementar, Jaque? Ah, então, bastante gente entrando, a Andressa dando oi para nós. Não parou Oi, aqui no caminho. Andressa! A Oi, André! Josi! Que legal! A Raquel, olha quanta gente! Tem uma pergunta aqui também. É bom sabermos bem sobre a diferença entre as mentes, para assim sabermos quais as pessoas é melhor conviver? Boa pergunta, Simone. Sim, à medida de que nós nos conhecemos, né, o autoconhecimento já é um passo assim, fundamental. E o autoconhecimento é constante, contínuo. E quando a gente fala agora aqui nessas forças, fazendo esse link, né, Renata, e aproveitando a responder, que nós estamos falando mente aberta, totalmente ligada à curiosidade, né? A curiosidade que leva você a ter essa mente aberta, ter todos esses conhecimentos e fazer toda a sua sabedoria. E a gente precisa pensar muito em nós mesmos, de querer ser essa pessoa que tem a mente aberta lá entre das forças principais. Porque dessa forma, você também consegue começar a conhecer mais os outros. Porque quem tem a mente aberta não vai ouvir todas as partes, não vai prestar atenção um pouquinho mais na personalidade das pessoas. Então é muito fácil a gente perceber quem não tem mente aberta, quem é fechado na sua opinião, né? Quem tem valores assim que não contribuem para o coletivo. É muito fácil a gente descobrir. Boa essa, Jaque. Bem lembrado disso. E quando a gente percebe que a pessoa não tem a mente aberta, e você é firme naquilo, quer dizer, você não vai voltar para o pessoal, você não vai usar o emocional, você vai usar critérios objetivos de falar, olha, a minha opinião é essa, por conta desses dados, por conta de tudo aquilo que você aprendeu com a criatividade, né, de você buscou informações. Então fica assim mais fácil da gente conviver com as outras pessoas, porque nem todas as pessoas são como a gente gostaria de ser, né? Não, nem todas as pessoas são como a gente gostaria que fosse. Na verdade, nem nós somos quem a gente gostaria de ser. Olha isso. Nós estamos aí nos desenvolvendo. Então, sim, com certeza, quem tem mente aberta, quem usa a sua sabedoria e o seu conhecimento, consegue ter relacionamentos melhores. Porque ele vai, inclusive, respeitar quem tem a mente fechada. Porque agora ele entende que a pessoa que tem a mente fechada é uma pessoa que está ali nas suas crenças, nos seus valores, assim, muitas vezes, como a gente está falando, né, não é aberto para o coletivo, não é aberto para o crescimento.
Então, mente aberta igual a crescimento, né? Tá aberto para crescer, para aprender, para evoluir e para ajudar as pessoas também. Você quer aproveitar e entrar no amor ao aprendizado, já que a gente está dentro desse escopo? Vamos lá. Eu acho que A terceira. atravessei, né? Eu acho que eu atravessei. Ótimo, maravilha, tá certo, vamos lá. Então, vamos para a terceira, são 5. Nós já falamos de 2, nós falamos da mente aberta e da criatividade. 2 forças fantásticas para a gente exercitar a partir. E a curiosidade, para a gente exercitar a partir de agora. Bom, a terceira é amor ao aprendizado. Gente, que delícia, essa é uma das minhas forças. Amor ao aprendizado. Então, o que significa? Pessoas que aprendem porque têm uma grande vontade, têm uma grande paixão em aprender. Então, o aprendizado, ele é interior, ele é intrínseco. Sabe, desde criança, né? Desde adolescente, mas já começa lá na infância. A pessoa que gosta de aprender. Então, tem várias formas de aprender, mas gosta de aprender, gosta de se desenvolver, tem um prazer, uma satisfação imensa em ter conhecimentos. E isso é muito, assim, até quem não tem muito, quando começa a praticar através de assuntos que se interessa, começa a se desenvolver. E é uma força que está muito ligado à questão intelectual, né? A questão dessa inteligência, que você vai aprendendo mais. Principalmente, Renata, quando você usa essa força do conhecimento na sua profissão. Aí não tem para ninguém, estourou, né? Aí, o famoso proativo também, né? Exato, aí não tem para ninguém. Porque o conhecimento tudo transforma. Então, o que é de uma pessoa sem conhecimento? Então, quem tem amor ao conhecimento tem mais informações, está sempre lendo, sempre aprendendo através de, né? Hoje a gente tem aí o mundo totalmente aí na internet para a gente aprender através de áudios, vídeos, livros, cursos, né? Olha que delícia de fazer cursos, né? Quem ama fazer curso? Eu e a Renata somos daquela que a gente nem terminou de fazer um curso e a gente está pensando no próximo, né, Renata? Aliás, foi assim que nós nos conhecemos, num curso. É assim, tá vendo? Porque curso não é só curso, são relações também. São. E interessante, assim, falar de alguns benefícios dessa força do conhecimento. Então, um dos benefícios é crescimento. Você está em constante crescimento, né? Está sempre aprendendo, sempre conhecendo coisas novas, teorias novas. E pode ser assim, pode ser uma pessoa que goste muito do aprendizado, focado em um determinado assunto, né? Vamos supor, o advogado, ele ama lá estudar as questões jurídicas e ele tem uma especificidade. E pode ser aquela pessoa que é puramente criativa, assim, tem uma visão holística, gosta de tudo um pouco, e é uma pessoa assim, que vai aprimorando o conhecimento, a sabedoria, né? Enfim. Outro benefício, a questão da renovação. Né? Tudo também tem a ver com as forças anteriores, né? Por exemplo, a renovação. Você está sempre renovando os seus conhecimentos. Eu me deparo com muitos gestores, né? E aí que me procuram e eu pergunto, qual o último curso que você fez? Qual foi a última atualização que você fez? Você faz curso, aí o cara aperta, né? Aí você... a pessoa dá aquela cara... né? Curso, né? E até mesmo numa atualização, né? Quando dava aula na faculdade, então tinha lá, né? Atualizar o currículo Lattes, né? Aí, assim, cursos que você fez, que já fazem, assim, 3, 4 anos que você fez, meu Deus, ficou um título, ficou um certificado, um diploma na parede. Já foi. Quando você terminou a faculdade, desculpa falar, mas você já está desatualizada.
Porque quem está começando no primeiro ano, quem está começando no primeiro ano, aquelas matérias que você tinha já foram atualizadas, outras teorias, outras técnicas. Então, quem fala, a hora que eu terminar a faculdade eu estou livre, então esse não tem amor aprendizado, né? Esse é técnico, esse daí é fazedor, ele é operacional. Ensina que ele faz. Aperta botão. Então, verdade. Então, é uma vantagem muito grande a gente desenvolver esse amor ao aprendizado. Então, essa terceira força que nós estamos falando. Então, repetindo, né, para quem está entrando agora, o Bento, a Fran, quem mais? Olha, Maurício, né? Que bacana. Então, nós estamos falando da sabedoria, né, da virtude, sabedoria e conhecimento, e nós estamos na terceira força. Primeira, mente aberta. Segunda, a Renata falou, curiosidade. E agora, nós estamos falando de amor ao aprendizado. Tá? E é muito legal, né, Jaque? Porque o amor ao aprendizado é aquela questão do flow, né? Você fala assim, cara, você começa a estudar um negócio, você nem vê a hora passar. Quando você vai ver, você já até perdeu o outro compromisso, né? Se é que tinha. É muito gostoso poder entrar nesse lugar e sentar e estudar uma coisa que você está curtindo. Igual você falou, por exemplo, você pega algumas profissões, eu vejo isso muito no curso lá de acupuntura, né? Você tem pessoas que são de áreas totalmente distintas. E aí, quando elas vão estudar medicina chinesa, tipo engenheiro, advogado mesmo, outra coisa. Quando eles vão, e são pessoas mais maduras, inclusive. Eles chegam lá para fazer o curso de medicina chinesa, eles entram em flow. Eles primeiro entram em desespero, porque tipo, é muita coisa nova. Mas você vê que tem um tesão em estudar aquilo, em poder entrar em contato com uma coisa nova, com uma coisa. É sinapse. A pessoa entra num flow de sinapses mesmo. Olha, perfeito o que você falou agora, Renata, porque esse outro benefício que eu ia falar é o flow, né? Então, além desse flow que a Renata está falando, que é o flow, que é assim, esse estado de êxtase que você está ali quando você está fazendo um conhecimento novo, um aprendizado novo, além disso, olha que interessante, proporciona também, porque como você estudou algum tema, algum assunto que você vai usar no seu dia a dia, ou no seu trabalho, ou na sua atividade manual, artesanato, alguma coisa que você gosta de fazer, enfim. Então, quando você vai usar isso, lá, vamos dar o exemplo do trabalho. Você vai usar lá no seu trabalho, com a sua equipe, na sua gestão. Como você teve muito conhecimento, você estudou bastante, estuda, se aprimora, na hora que você estiver exercitando o seu papel lá, no seu trabalho, vamos dar um exemplo ali do líder ali com a sua equipe, trabalhando, desenvolvendo, fazendo planejamento, analisando resultados, você também tem grandes possibilidades de estar nesse estado do flow. Né? Porque você adquiriu conhecimentos e você levou para a prática. Então o flow, ele acontece assim, de forma, digamos assim, mais que triplicada, não é? O pessoal fala assim, mas flow, o que é isso? O flow é o seguinte, galera, imagina que você esteja fazendo uma coisa que você curte muito, que você esqueça até de comer, esqueça de ir no banheiro, de tão gostoso que está fazendo aquilo. Você entra no estado vibracional, onde só importa aquilo que você está fazendo naquela hora, você realmente se entrega àquela sensação de bem-estar. Não é algo que a gente faz toda hora, nem todo momento, nem em qualquer lugar. Mas quando a gente entra nesse estado de flow, a gente fala, cara, que delícia poder ter estudado, ter visto, ter feito isso daqui. Marcenaria, por exemplo, quem gosta de marcenaria. Começa a mexer lá, pega o Sérgio, por exemplo, teu marido. Quando ele começa a pegar um negócio, ele entra em flow, ele vai embora. Tipo, esquece da vida. Por quê? Porque aquilo é muito, gente, prazeroso. O flow, ele é prazeroso. Você curte estar naquilo, curte estar fazendo aquilo. Depois dá fome, depois você vai no banheiro, normal, tá?
Exato, e a questão é essa, né, que o conhecimento, ele traz isso, tanto quando você está adquirindo conhecimento, como quando você está praticando conhecimento, como você deu o exemplo, né, lá na marcenaria. Então, para eu estar num bem-estar alegre, feliz, num estado de flow, eu tenho que ter tido conhecimento. E isso dá prazer. Então, o amor ao aprendizado, ele traz prazer. Tudo isso que nós estamos falando são pílulas de bem-estar, né? Que levam à felicidade, à plenitude. Então vamos aí, vamos correr atrás disso. E aí tem mais algumas aqui que eu gostaria de falar, dos benefícios. Oportunidades. Então quem estuda, tem amor ao estudo, a aprender, é uma pessoa que tem mais oportunidades na vida. Não tem como. Né? Não tem o velho ditado que fala, vai estudar, senão você não vai ser alguém na vida. É isso, né? Então existem várias formas de estudar, mas o estudo, ele traz oportunidades. Então quanto mais você estuda, você mais sabe, né? Já que você me abriu um espaço agora, estava pensando aqui, você estava falando, me veio. Tem muitas pessoas que às vezes não querem entrar numa escola ou querem aprender uma coisa porque aquele lugar não encaixa com ela, porque o que ela quer estudar não tá aquele local não oferece o formato. Então o que acontece? Quando eu vejo isso em alguns adolescentes, né? Vamos ver qual que é a sua opinião sobre isso. Começam a fazer cursos livres e a praticar o que estão aprendendo. Então uma coisa muito dinâmica, né? Eu aprendo aquilo que eu preciso. Vai lá e pratica. Aí está faltando alguma coisa, vai lá de novo e pratica e estuda aquilo. Então está saindo um pouco daquele formato do curso superior, né? Não que não seja importante, não é isso. Mas esse amor ao aprendizado, às vezes ele não encaixa dentro de algumas instituições que a gente está acostumado, as instituições mais, como que eu posso dizer? Formais. Exatamente. Formais, assim, engessadas, quadradinhas, né? Que tem aquela grade que você fala. Dos TIs, né? Pessoal de games, TIs, essas coisas, que mexe muito com parte de design de jogos, essas coisas, aí, entre outras. Eu tenho percebido isso. Renata, então, assim, a minha opinião em relação à formação tradicional, eu acredito, assim, hoje já mudou o formato, né? Antes a gente precisava estar lá 4 horas, 3 horas, todos os dias de segunda a sexta lá na faculdade. Hoje já, né, essa questão do online está muito mais prático, do EAD, que é o estudo à distância. Então, assim, eu acredito que seja, sim, uma base bem importante, fundamental. Mas olha que interessante, quando a pessoa tem um amor aprendizado, que ela vai exatamente isso que você falou, ela descobre aquilo que realmente ela quer fazer. Então, vamos dar exemplo, a faculdade de administração é um leque de opções. Né? Você tem ali várias matérias e, de repente, você se identifica com alguma. Amei logística, é isso que eu quero. Amei recursos humanos, amei marketing. E aí, essa questão de ir fazendo os cursos das especialidades e colocar em prática, isso que dá a grande riqueza, né? Isso que é realmente o diferencial de cada pessoa. E está nascendo novas opções, né, Jaque? Tá, muitas outras. E aí também remete à questão das crianças, né? Então, você vê crianças aí de 3, 4, 7 anos, 8, mostrando muito as habilidades, que os pais precisam prestar muita atenção. Quais as habilidades, quais os dons, o que eles gostam, para a gente já conseguir comprar jogos, conseguir colocar em cursos, fazer atividades que dá vazão para isso. Porque quanto antes a pessoa identifica o que ela quer ser na vida, digamos assim, nesse momento, mais próximo, mais assertiva ela vai ser. Né? Essa semana eu fiz uma sessão com uma menina linda, 18 aninhos, e ela já estou no primeiro ano de uma faculdade que eu amo, já é isso que eu quero. Então, você vê que quando os pais eles estão de olho e dão essa liberdade para você ser original, para você escolher aquilo que você gosta, a questão desse amor ao aprendizado, ele multiplica. Porque que delícia que é você estudar uma coisa que você ama, tem tudo a ver com você. E aí ajuda a desenvolver as competências. Porque o que é competências, né?
você quer ser competente? Eu quero, não é? Quem que não quer ser competente na sua área? Então, você quer ser chamado uma coisa muito legal, Jack, de estimular, do nosso papel em estimular os mais jovens, né, do que nós, a ter esse amor ao aprendizado, não achar que o aprendizado adquirir conhecimento é uma coisa boring, uma coisa chata, que não, que que o aprendizado, pelo contrário, ele te bota em flow, ele te coloca num lugar muito mais legal. E aí, como que você estimula, né? Desde criança, você estimula a pessoa a ter amor ao aprendizado naquilo que ela gosta, naquilo que brilha o olhar dela. Então, se a criança gosta, vamos supor, de geografia, você vai brigar com ela porque a nota dela está baixa em matemática. E aí vai dar ênfase em matemática, vai ficar toda aquela questão negativa ali no que ela não é boa. E volta a falar, a regra é simplesinha, filho, matemática, você não está indo muito bem, não é uma matéria que você gosta de paixão, não tem problema, mas vamos estudar o suficiente para você passar, para você ter esse entendimento, essa competência, e vamos focar naquilo que você gosta, né? Então, isso é muito interessante, porque como que você vai ter amor aprendizado com uma coisa que não te chama atenção? Uma coisa que você não gosta. Você vai começar a estudar... Reforçar o negativo, né? Tipo, você não está indo bem nisso, então você vai ter que estudar mais. Mas eu já não gosto, por isso que eu não vou bem. Então vai o suficiente para dar certo. Exato, né? Nem tudo na vida a gente gosta, né? Tem coisas que são impostas. Quem que gosta de pagar, né? O imposto. É imposto, tem que pagar, né? Faz parte, né? E aí, Renata, também, olha, tem 2 outros itens aqui para a gente falar, que é a saúde mental, intelectual. Nós sabemos que com a idade vai perdendo aquela capacidade intelectual, né? Memória, enfim. E quem ama aprender vai estar sempre alimentando essa área, vai estar sempre desenvolvendo. Vai deixando o alemão bem longe, né? O alemão bem longe. Exato, a questão lá do Alzheimer, né? E por último aqui, né, que são inúmeras, mas eu vou falar essa por último, que é a vantagem da gente praticar esse amor ao aprendizado, desenvolver, enfim, é a valorização. Então, as pessoas que têm amor ao aprendizado, elas são muito valorizadas. E é incrível, porque dentro das empresas, mesmo que a pessoa não ocupe um cargo de gestão, a pessoa não tenha uma possibilidade ali naquele momento, mas ela vai ser sempre ouvida, as pessoas vão respeitar, as pessoas vão admirar pelo conhecimento que elas possuem. Porque pessoas que têm amor ao aprendizado, elas têm mais conhecimento, não tenha dúvida. E o que desempata, né, na hora H mesmo é o conhecimento. Né? Então, ninguém perde absolutamente nada em elevar essa força, praticar essa força. Né? Você vê que hoje está muito em alta as pessoas, quero ler um livro por mês, quero ler 2 livros por mês. Né? Tudo louvável, mas muito cuidado para você ler, absorver, aprender, colocar em prática, né? Boas literaturas, boas indicações, e não apenas... E não entulhar tudo, né? Começa a entulhar conhecimento. Porque senão você fica assim, parece que está fazendo uma competição de quem lê mais livro, e o importante é absorver, o importante é apreciar, né? Apreciar cada frase do livro, apreciar, parar para pensar, colocar em prática. Então, veja bem, olha quantas vantagens que nós temos aí. E você trouxe uma coisa muito legal com relação a unir a questão do amor-aprendizado à curiosidade, a ter um critério justamente nesse sentido. Né? Eu posso amar aprender e ser muito curiosa, mas se eu começar a entulhar conhecimento, eu estou usando essa força na sua menor potência, na sua potência mais escassa. Que o objetivo é justamente o que? Criar potências de flow, né? De se sentir bem, e não de sentir que está... Porque assim, você começa a ler muita coisa, ao mesmo tempo, começa a dar uma sensação que você não sabe porcaria nenhuma. Porque você começa a ler as coisas, e de repente vê que você não absorveu birosca nenhuma daquilo. Dá um desespero esse negócio.
Então, sabe? E agora as pessoas querem saber de tudo. Todo mundo, é assim, todo mundo quer ter uma opinião sobre tudo, né? Eu tenho que saber de tudo, eu tenho que emitir. Gente, não precisa. Não precisa saber de tudo, não precisa emitir opinião sobre tudo. Mas aquilo que você souber, que você tenha uma opinião. E aí que entra na valorização, né? Aí você é valorizado por aquela opinião, porque é uma opinião que tem um embasamento, que tem uma teoria, que tem um porquê. E olha, Renata, né? Veja bem que interessante que a gente está fazendo aqui. Nós escolhemos a ordem assim aleatoriamente, né? Porque não tem o qual é o melhor, o primeiro, o segundo. A gente que escolheu aqui entre essas 5, mas tudo está conectado, né? Na virtude tem essas forças que nós estamos falando. Então, olha como está conectado. Nós falamos do amor ao aprendizado. Tem tudo a ver com a questão, né, da curiosidade, e que leva, tudo isso leva a ter uma mente aberta. Porque quanto mais você estuda, quanto mais informações você tem, e aí essa brincadeira que você fez é bem legal, que fala, quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu não sei, é uma coisa assim, não é? Mas quanto mais eu percebo que não sei. Isso. Mais mente aberta você tem, porque aí você tem mais informações, você tem mais conteúdos para poder abrir a mente, para poder ser mais cautelosa em ouvir as pessoas, em analisar né, as perspectivas, que a gente vai falar já tá. Bom, faltam 2. Quer entrar em perspectiva? Se quiser, pode entrar em perspectiva, você que sabe. Quer entrar em perspectiva, depois eu falo da criatividade? Você que sabe. Pode. Você que sabe. Se quiser aproveitar o embalo, já aproveita. Tá, então vamos lá na perspectiva. Perspectiva, eu conheço pessoas que têm essa força como uma força de caráter, uma força assim, principal. É bem interessante, né, quem tem perspectiva. Aí até parece, nossa, o nome é tão fácil, né? O que tem para explicar aqui? Quem tem a perspectiva bem fluente, você fala, é que enxerga de várias maneiras, de vários ângulos, mas além disso. Quem tem perspectiva é aquela pessoa que tem conhecimento somado à experiência. Tá? Aí entra lá na pergunta que a Simone fez pra gente, né? Tem a ver com maturidade? Tem a ver com maturidade, não nada a ver com idade, né? E a perspectiva, então, é aquela pessoa que ouve, ela tem conhecimento, ela tem uma experiência que tudo transcende, porque daí é uma sabedoria que é além disso. Sim. E ela oferece ajuda através do seu conhecimento. Olha lá, pessoal. Até então a gente não tinha falado disso. Oferece ajuda através do seu conhecimento. Ô, Jaque, dá uma aprofundada nisso, que isso aí é bom de deixar guardado aqui. Deixar gravadinho. Isso. Então, e essa pessoa, ela tem uma coordenação dos seus conhecimentos, de todos os seus estudos, de tudo que ela realmente tem de informação, aliado à experiência, né? Então, aí a gente vê que tem uma coordenação de tudo isso. E ela oferece ajuda para as pessoas com a informação que ela tem. Então, é uma maneira de ajudar a pessoa a encontrar soluções, é uma maneira de ajudar as pessoas a enxergarem os vários ângulos, né? Que, sei lá, qualquer objeto. Porque ela já enxerga, né? Porque ela já enxerga, né? Ela começa a demonstrar aquilo que ela está enxergando para o outro, fala assim, cara, tem alguma coisa além do horizonte aqui. Exato, e é fantástico, porque a pessoa que tem essa perspectiva, ela contribui muito. Então, como eu falei, né, de exemplos, eu tenho exemplo de uma empresa que tinha um rapaz, né, e ele tinha muito aflorado isso, essa questão da perspectiva. E nas reuniões, ele sempre se colocava lá para o fim, ele nunca era o primeiro a levantar a mão ali e emitir a sua opinião. Ele sempre esperava um pouco mais, ele observava.
Depois eu comecei a observar o comportamento dele. De vez em quando ele Certo. abaixava a cabeça. Ele chamou atenção, né? Ele abaixava a cabeça. Tem uma pérola aqui, peraí. Isso. Ele abaixava a cabeça, escrevia uma palavrinha ali. Às vezes ele fazia um risquinho, porque muitas vezes eu sentava do lado. E eu gosto muito em treinamentos, desenvolvimento nas empresas, de fazer círculo, para todo mundo olhar todo mundo, né? Então, o meu formato sempre é em círculo de trabalho com as pessoas. Então, ele olhava, né, especificamente esse rapaz, muito querido, ele olhava, prestava atenção, ouvia todo mundo, e aí, quando chegava na hora dele falar, ou algum momento que ele achava importante, ele levantava a mão, pedia a palavra, e aí ele vinha oferecendo as informações que ele tem, oferecendo o conhecimento que ele tem através da experiência dele. Então, isso realmente traz para as pessoas um novo ponto de vista, um novo olhar, né? Uma nova perspectiva. É fantástico, pessoas que têm essa habilidade e que quando a gente não tem, né? Eu não tenho tanta essa habilidade, mas também estou ali trabalhando para desenvolver essa habilidade, essa força magnífica. Porque, além de tudo, é uma força, né, Jaque, que a pessoa não se prende muito a detalhes, né? Ela olha o que está acontecendo, ela tem uma perspectiva, quer dizer, as coisas podem mudar dentro disso, mas se eu tenho uma coisa acontecendo agora, nesse momento, isso vai gerar um resultado. É meio que efeito borboleta, né? Qual o resultado que isso vai gerar, né? E a pessoa consegue formar aquele panorama de futuro na frente dela. É quase um prever o futuro, entre aspas, né? É quase prever um futuro, entre aspas, exatamente. E o interessante de pessoas que têm essa força é que elas são pessoas que trazem para o grupo uma harmonia e um bem-estar. Porque ela considera tudo ali que foi falado e ela traz de uma forma bem assim, tranquila, bem em sentido de experiência mesmo. E aí, né, tá explicado a questão da sabedoria. Isso é uma sabedoria divina, né? Uma coisa que vem de dentro, uma coisa que vem do coração, é uma contribuição, sem aquela questão que hoje as pessoas acham que precisam competir, que precisam ser melhores. Sabe? Quem fala primeiro se dá melhor. Tem todas essas crenças aí, não tem nada a ver, né? Quem fala primeiro, ou quem fala por último, que é a opinião que fica. Imagina, né? Então, quem tem perspectiva vem, assim, costurando tudo, como se estivesse ali, né, quietinho, observando, costurando tudo e depois passa uma visão diferente para as pessoas, para que as pessoas continuem naquela costura e fechando de uma forma melhor, de uma forma mais assertiva. Então, quem tem essa força de caráter, em primeiro lugar, são pessoas assim, muito especiais. Pensem nas pessoas que vocês conhecem, que se relacionam, para ver se vocês, né, têm aí perto de vocês alguém com essa força. Uma pessoa boa de conversar, né? Você começa a contar as coisas para ela, ela já te abre um leque do futuro, né? Bem isso. Não, e isso é interessante porque, assim, o trabalho com essa força da perspectiva, porque às vezes a pessoa ela não tem isso, assim, tipo, dentro das suas forças de assinatura. Mas ela tem lá no meinho dela, né? Ela tem, de vez em quando essa força acaba aparecendo. Ela economiza muito tempo. Porque ela não tem preguiça de parar para refletir. Ela junta os dados, ela monta o cenário, ela monta o cenário na frente dela. E aí ela atua dentro disso. Então, é engraçado estar falando disso, porque eu estava conversando com a minha sogra hoje, ela estava falando de uma construtora, ela falou, menina, eu assinei um recibo, e eles perderam o recibo, agora quer que eu assine outro. Eles perdem muito tempo fazendo muitas coisas. E ela comentou assim, eu já pego, eu já sento, eu já organizo tudo o que eu tenho que organizar, e eu vou lá e faço. Porque eu já sei o que me espera, né? Então eu não vou para um lugar e vou me pedir um documento e eu não parei para olhar se eu precisava daquele documento. Então ela vai para um lugar, quais os documentos que eu preciso para lá? Então ela já prevê tudo isso. Porque a hora que ela chega no lugar, ela já está com tudo na mão. E isso é muito curioso pensar realmente como uma força, o quanto uma pessoa que
quando consegue utilizar dessa questão da perspectiva, consegue se alinhar com as coisas dela e organizar a vida dela, o quanto a vida dela não rende, né? O quanto ela não obtém os resultados dela muito mais rápido, né? Renata, e você vê como é interessante para os executivos, para os empresários, né, para as equipes, assim, entender qual é a força principal do seu parceiro, da sua equipe, até para respeitar e também para aproveitar, né, aproveitar daquela força que a pessoa tem e desfrutar daquilo, porque é um benefício para todo mundo. Lá disponível. E todos nós temos, né? São 24 forças no total, segundo esse estudo que a gente se baseia, né, Renata? Sim, nós 24. já falamos de alguns na live anterior. Quem não acompanhou, tá lá no Instagram da Renata, é só entrar lá. Pode Renata entrar, Tudo. se não pode mandar aqui, a Jaque, pode pedir para a Jaque que ela também tem o link, viu? Para quem não tem, ela pode entrar lá. E pode também apertar aqui o botãozinho e compartilhar com outra pessoa essa live agora, viu, pessoal? Olha que legal, a Camila entrou aqui. Camilinha, faz tempo que eu não te vejo, querida. Saudade. Legal, Nana, obrigada por você estar aqui com a gente. Espásio, Elizabeth, Marili, eu não sei como é, né? Mas é Marili. Olha, Ana Paula entrou também. Ana Paula, fizemos uma live ontem, Ana. Foi muito legal. Vale Treinamentos aqui de Taubaté, do David. Lugar fantástico, tá de parabéns pelo trabalho que ele faz. Muito bom ver você aqui, David. Entra na roda com a gente, viu? Muito bacana. E quem quiser conhecer a Renata... Pode comentar, viu? E quem quiser conhecer a Renata pessoalmente é facinho, né, Renata? Lá na pousada. Vem para Ubatuba, que agora tá fechado as praias. Agora né? tá fechado. Mas o online rola. O pessoal pergunta, eu vou para Ubatuba. Eu falei, meu amigo, tá fechado as praias aqui, não tem por onde. Vamos esperar passar esse auê de gato, que daqui a pouquinho as coisas vão voltar ao seu normal. E quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, gente, nós, como eu falei, tem mais assunto ainda pela frente, né? Nós vamos daqui a pouquinho, só falta mais uma força para a gente comentar aqui, mas depois a gente vai trazer mais assuntos em outras lives. Mas se você quiser conhecer mais rápido as suas forças de assinatura, porque nós temos uma metodologia para descobrir qual que é a sua força de assinatura. Que às vezes aquilo que você mais precisa para chegar no teu objetivo é o que você tem naquele momento mais fraquinho, que você está menos utilizando. Então a gente tem formas de te ajudar a usar aquilo que você precisa de uma maneira rápida, né? A te estimular para que você chegue aonde você quer, né? Chegue no objetivo que você escolheu, que você possa ser feliz dentro das suas escolhas, que é o grande objetivo da psicologia positiva, é justamente esse, né, Jaque? É chegar na felicidade, mas não na felicidade tipo, estou feliz. É um conceito mesmo, né? Ela tem vários pontos que precisam ser, de alguma maneira, preenchidos para que a pessoa, de fato, se sinta feliz. E, lógico, ganhar dinheiro é uma delas, né? É uma das bases. Não é a mais importante, mas ajuda bastante. E quando você usa as suas forças, ajuda demais. Então, é uma pena quando as pessoas não sabem quais são as suas forças principais. E os gestores não identificam também. Porque deixa de usar, deixa de ser compreendido, deixa de ser valorizado. E aí é o que a Renata falou, nós ficamos à disposição para fazer uma análise com vocês das forças principais, como usá-las no seu dia a dia. Você vai curtir, bem interessante. Usar no dia a dia, nos conflitos, nas soluções, nas resoluções de problemas, e também verificar aquelas forças que estão lá embaixo, que estão fraquinhas e que de repente estão precisando muito. Estão pedindo socorro, né? Estão lá pedindo socorro. Depende do que eu quero, eu preciso ter determinada força, né? Depende do que eu quero, eu preciso ter... Sempre vai ter uma mais alta e uma mais baixa. Isso é clássico. Mas o legal é saber que quando eu preciso de uma força, eu posso contar com ela. Eu posso colocar mais combustível nela e ela dá uma crescida. Por exemplo, a que eu vou falar agora é que é a força da criatividade. Isso, vamos para a última força da noite, né, Renata, para quem entrou agora? A última força da noite, né? Vamos fechar com a criatividade. E é muito curioso, porque a criatividade para algumas pessoas é assim, 880. Eu tenho criatividade. Não, eu não tenho criatividade.
E, de fato, todo mundo tem pontos de criatividade, sim. Não necessariamente você vai sair desenhando grandes obras ou compondo músicas, porque geralmente a pessoa liga a criatividade justamente só às artes. E a criatividade, ela é utilizada no nosso dia a dia como um todo. Toda vez que aparece uma situação e eu procuro resolver aquela situação de uma maneira melhor, eu estou usando a minha criatividade. Às vezes aparecem algumas coisas no nosso dia a dia e a gente sempre faz aquele mesmo jeito. Então, está embotado. Tem coisas que tem que ser do mesmo jeito, a gente sabe, não estou generalizando. Mas tem algumas coisas que não, que a gente pode fazer melhor. E isso que é o legal da criatividade. Ela te coloca no pique de fazer alguma coisa melhor, mais rápido, com melhor qualidade, com mais prazer. A criatividade, tipo, mesmo que o que você tem que fazer é apertar botão, você vai achar um jeito de apertar botão de um jeito mais criativo. Porque você também quer querer entrar em flow. Quando a gente põe a criatividade para rodar, nós nos sentimos bem. Por quê? Porque a gente está colocando uma energia nossa e contribuindo. A criatividade, ela contribui muito. Ela nos ajuda a encontrar soluções diferenciadas. Ah, mas tem que ser assim porque sempre foi assim. Não, sempre foi assim desde até esse momento. Do outro momento eu posso olhar e falar assim, vamos fazer diferente. Vamos experimentar diferente. E aí que entra a mente aberta. Porque na mente aberta eu dou essa abertura para poder criar em cima. Eu passo a ser criadora, eu posso ser co-criadora. E às vezes é das coisas mais simples. Às vezes, por exemplo, é fazer lição com o filho. Porque tem que fazer a lição. E tem que fazer assim, assim, assado. Gente, o que a gente está precisando, está colocando agora em prática, a criatividade é fantástico, porque para ficar com a criançada em casa, a gente está se virando nos 30. E aí tudo bem, sai correndo para a internet, caça uma coisa, caça outra, mas está precisando de criatividade. Ou seja, fazer as coisas de uma forma diferente para quê? Principalmente para as crianças. Para que elas possam aderir àquilo que a gente quer que elas façam, como uma liçãozinha de casa. Esses dias eu descobri que fazendo lição, a minha filha tinha que achar umas peças e tinha que circular. Então eu comecei a fazer para ela como se ela estivesse encarcerando alguma coisa. Tá me prendendo, tá me prendendo. A lição saiu rápido, gostosa, fluida. Agora se eu falasse, não, você tem que fazer isso aqui, e faz assim, ia ficar naquela dureza, né? Naquela coisa desagradável. Então a criatividade, ela nos dá essa abertura no nosso coração. Criatividade tem muito a ver com o quinto chakra, tá, gente? Só para vocês saberem, para quem gosta de chakras, né? Eu adoro chakras. Então, aproveitando aqui, a criatividade tem muito a ver com o nosso quinto chakra, com a forma como a gente recebe e como a gente emite informação. Então, aqui também, se você está com alguma questão de sapo preso na goela, é bom desobstruir, porque sapo preso na goela obstrui a nossa criatividade também, só para ter informação. Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de falar da criatividade, que é a flexibilidade. A criatividade, ela gera um movimento de flexibilidade. E ser flexível não é você abrir mão daquilo que você conhece, mas é você olhar para aquilo, né, Jaque? E fazer de uma maneira que seja o quê? Agradável, gostosa, ligado ao bem-estar. Sempre ligado ao bem-estar, sempre ligado. Sempre ligado ao bem-estar. Renata, e a questão da gente saber mesmo, né, quais são as nossas forças principais, tem muito a ver com a profissão, porque você falando agora da questão da criatividade, então, voltando a fazer algumas análises de pessoas felizes nas suas profissões, você vai ver lá a arquiteta, qual é a força principal que ela tem. Você faz a análise e sai um relatório. Criatividade. É incrível, né? Aí você, por exemplo, pessoas da área da educação, área da saúde, você vê ali que sai o quê? Principalmente educação, amor ao aprendizado, escritores. Então, olha o quanto é importante. E também gostaria de falar um pouquinho, Renata, a respeito, assim, né, a gente falando muito de criança, dos filhos.
isso interfere diretamente na autoestima das pessoas. Bem colocado, Jaque, bem colocado. Porque quando você corta a criatividade, vamos lá, tem que fazer rápido, tem que ser dessa forma, você não deixa dar vazão à criatividade. Então você não deixa dar vazão tanto no trabalho, com a sua equipe, não ouve, não dá, sabe, colocar pilha na criatividade das pessoas? Uhum. E isso você vê lá na frente depois, né? Adultos frustrados, adultos que não têm autoeficácia, que é aquela questão assim, eu não acredito que eu sou capaz. Tá lá, né? Tudo já se mostrando. Vão cortando a criatividade, né? As boas ideias. A criança está às vezes inventando alguma coisa lá que tudo bem, não vai dar em nada, mas para ela é um processo criativo. Ela entrou em processo criativo. Tá no flow, tá no mundinho dela. Vamos ajudar, vamos incentivar. E como na empresa também, né? De repente alguém tem uma ideia, faz uma coisa diferente, já chega aquele de mente fechada, mas por que você fez isso? A gente faz a vida toda assim, sempre foi assim. E aí corta a criatividade. Na próxima vez, na próxima reunião, que pedir opinião, aquela pessoa vai falar, nem vou falar nada, porque eu sei que eu falo e não adianta, sempre tem que ser do jeito. Eu sou aquele das ideias esquisitas, né? Aí o pessoal já começa a colocar rótulo. Aquele das ideias esquisitas. E aí, olha, fez uma visão perfeita, né? Fizemos, acho que essa visão perfeita aqui no sentido de encaixar tudo, né, Renata? Tudo ficou encaixadinho. Tem até uma perguntinha aqui legal, viu, Jaque? Deixa eu ver se eu volto aqui. Achei, ó. É da Simone. Sempre ter a mente aberta para agir com criatividade para ser flexível? Não necessariamente nessa ordem, Simone. Não necessariamente. Você pode ser mais criativa, ter mais forte a força da criatividade do que o da mente aberta. A questão da flexibilidade é você permitir você criar, independente do que os outros achem sobre aquela sua criação. Só que tem uma coisa é você criar dentro de um local corporativo. Aí você precisa seguir algumas normas e precisa ser muito coerente. Ser criativo não quer dizer deixar a coerência de lado. Mas a criatividade, para ela acontecer, ela tem necessidade de uma flexibilidade, ou seja, de olhar para mais de um lado, de se posicionar de uma forma diferente, para poder então abrir o processo de criação. Que às vezes é um processo de criação extremamente para alguma coisa pequena e às vezes é um processo de criação para uma coisa grande. Então não necessariamente precisa ser nessa ordem, as coisas podem ser em outra ordem também. Quer complementar, querida? Sim, e lembrando que dentro dessas 24 forças, sempre vai ter aquela que é a número 1, né? Que é a mais evidente em você, que as 5 primeiras são chamadas forças de caráter, mas é como se a gente estivesse mensurando mesmo, primeira, segunda, tá? Então, qual é a sua primeira força de caráter? A Simone já fez a 7ª, nós já fizemos uma devolutiva, e ela até já sabe qual é a primeira força de caráter dela. Então. Sabe, ela é uma querida. Ela faz parte daquelas que já conhece. Então é bacana, né, Simone? Olha lá no seu relatório, dá uma olhadinha, porque com certeza, né, nós já trabalhamos isso. E bacana, né, ver todo mundo aqui prestigiando. Nossa, que a gente muito possa bacana. Continuar. Que a gente possa continuar aí ajudando as pessoas e que nos procurem, realmente a gente está à disposição. Maravilha, Renata? Missão cumprida? Maravilha, querida. Acho que a gente chegou no ponto que nós queríamos. Pegamos a virtude da sabedoria e demos uma destrinchada. É lógico que todas essas forças são parecidas entre si, mas elas têm focos diferentes. Isso que é importante. E é esses focos diferentes que faz com que cada uma tenha o seu valor. São valores diferentes e tudo isso depende do que você quer para você. Você vai usar mais uma, vai usar mais outra. Não tem problema, não tem certo ou errado. Tem para chegar onde eu quero, que ferramentas eu preciso, que forças de assinatura eu preciso para conquistar o meu objetivo. Isso é bacana pensar. E sempre lembrando que tudo é um caminho para a gente ser mais equilibrada, mais feliz, mais plena, né? Estar no caminho aí da felicidade. E é o bem-estar, né? Tudo que sair do bem-estar, sai fora. Tem que estar sempre no bem-estar.
Maravilha. Exatamente. E se a gente tem isso como base, que é estar no bem-estar, né? É até redundante, né? Mas é essa questão do bem-estar mesmo. Gente, a questão do bem-estar é uma questão de saúde, porque pessoas que não se sentem bem, elas naturalmente elas ficam doentes, porque elas já não se sentem bem. Elas começam a ter formações de hormônios diferenciadas, às vezes para mais, às vezes para menos. Ela começa a ter liberação de suco gástrico exagerado, ou excesso, ou deficiência. Então, além de tudo, tem a medicina chinesa que a gente podia dar uma ampassã aqui, mas vai ficar para uma próxima vez, porque senão vai ficar muito tarde. Mas essa questão do bem-estar não é balela, é questão de saúde. E hoje a gente sabe o quanto vale o nosso sistema imunológico bem, firme. Né? Isso a gente tem noção, a gente está vendo, é só ligar a televisão para saber o quão é importante se ter o nosso sistema imunológico bacana. Então, realmente é um convite para todos vocês. Mandem essa live depois, né? Você pode depois compartilhar com outras pessoas, agora que você já viu qual que é o nosso conteúdo, para que elas possam entrar em contato com isso e, sabe, e adiante. Escolher, ter como escolher, né, Jaque? Como escolher, exatamente. Obrigada a todas. Olha. Obrigada a todos que passaram aqui, pessoal. Nós agradecemos muito. Nossa, Jaque, sabe que horas são? 9h21. Nós demos quase... nós fomos que fomos. Começamos às 8 horas em ponto, foi a hora que eu abri aqui. Já são 9h21. Ô, Jaque, deixa eu ver uma coisa. Tem uma carinha com uma bolinha aqui. O que é isso daqui? Ah, deixa eu ver uma coisa. Precisamos mesmo energizar. Gostei disso daqui. Olha isso aqui, que legal, menina. A gente coloca aqui, né? Vou colocar o Juliana Paz aqui para encerrar. Esse daqui também é legal, ó. Ih, sumi. Desapareci. Ah, aqui, apareci. Let it go. Let it go. Gente, assisti a Frozen. Que graça de fazer aquele filme em 2. Pessoal, boa noite. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui prestigiando, né? E a gente termina assim, toda cheia aí de muita criatividade, né? Criatividade. Porque a gente mente aberta. Um beijo. Beijo, pessoal. Uma boa noite para todos. E compartilhem. Não esqueçam de compartilhar, viu? Tchau, tchau. Tchau.